Olá, pessoal. Prosseguimos agora com nossas recordações de língua portuguesa, envolvendo o importante aspecto da concordância. No bloco anterior, mencionamos alguns casos de concordância nominal. Neste bloco, vamos mencionar alguns casos de concordância verbal e passar à prática de exercícios, para que possamos, a um só tempo, recordar e praticar para a prova. Pois bem, na nossa apostila, lá na página de número 58, eu peço que vejam concordância verbal. E nós temos a definição que diz, chama-se verbal a concordância do verbo em número, isto é, singular ou plural, e pessoa, primeira, segunda, terceira, etc., com o sujeito. E foi dado o exemplo, os franceses encerraram os testes com bombas nucleares. Aí eu vou descobrir o sujeito perguntando quem encerrou. E a resposta é os franceses, e os franceses são eles. Eles encerraram. Não posso dizer os franceses encerrou? Não. Encerraram, porque é obrigatória a concordância em número plural, com o sujeito franceses plural. É obrigatória a concordância da pessoa, terceira pessoa, com os franceses, que são eles, a terceira pessoa. Pois bem, alguns exemplos de concordância com sujeito simples. Na frase, a justiça de Deus não falha. Quem não falha? A justiça de Deus. Ela, a justiça. Por isso, o verbo fica na forma de terceira pessoa do singular. Falha. Meus óculos sumiram. Cuidado com esse tipo de palavras. Palavras que a gente só usa no plural. Não posso falar, onde é que estão meus óculos? Não. Onde estão meus óculos? Óculos só se usa no plural. Eles sumiram. Não existe ele, o óculos. Ah, mas eu quero comprar um aparelho só. Então vá à ótica e peça, avie para mim essa receita aqui de um par de óculos. Eu quero um par de óculos. Mas não é um óculos? Não. Nenhum os óculos também não. É um par de óculos ou dois pares de óculos, se você precisar de mais de um. Meus óculos sumiram é um exemplo que nos leva a pensar em palavras como óculos, que só se usam no plural, com esse significado. Palavras como férias, as férias começam no mês que vem, ou minhas férias acabaram. Felizes férias para você. Não posso falar feliz férias, não, é felizes férias, nesse sentido de dias ou período de descanso, é a expressão que só se usa no plural. A próxima frase que nossa apostila dá como exemplo é falta 1 minuto para 6 horas. Chamo a atenção de todos para 3 verbos. Faltar, bastar e sobrar. Esses verbos seguem a regra geral de concordância verbal, ou seja, eles concordam com o sujeito em número e pessoa. E qual é o sujeito desses verbos? O sujeito é sempre aquilo que falta, aquilo que basta, ou aquilo que sobra. Guardem bem isto, aquilo que falta, aquilo que basta, aquilo que sobra. É com isso que o verbo vai concordar. Digo isso porque é muito comum, na língua coloquial, a gente ouvir, falta 3 dias para o casamento do fulano. Falta 3 dias? Quem falta? Eles, os 3 dias, então eles não faltam, eles faltam. Faltam 3 dias. Basta 2 pitadinhas de sal? Não, não basta. Se são 2, são elas, e se são elas, elas bastam. Bastam 2 pitadinhas de sal. Ou ainda sobrar, sobrou 10 garrafas de cerveja.
não sobrou. Se são 10, elas sobraram. Então, guardemos bem isso, porque são verbos fregueses de prova. Faltar, bastar e sobrar sempre concordam com aquilo que falta, aquilo que basta, aquilo que sobra. Sobrou uma garrafa, sobraram 2. Basta uma pitada, bastam 3. Resta uma esperança, restam algumas esperanças. Ou falta um dia, falta uma semana, mas faltam 7 dias. Muito cuidado com esses verbos. Falta 1 minuto para 6 horas, diz a nossa apostila. Faltam 2 dias para o casamento, porque são 2 dias. Basta uma indicação. Basta uma indicação, porque uma, ela basta. Não bastam as intenções. Quem não basta, elas as intenções, portanto, bastam. Sobrou uma garrafa, ou sobraram 2. E uma outra situação mencionada nesses exemplos é deu uma hora. Alguns verbos da língua portuguesa são tradicionalmente utilizados para indicação de horas, essas horas de relógio sonoro, algo que não está mais muito em moda, mas permanece em moda nas provas. Então, vamos ver que verbos são esses. Os verbos dar, bater, soar, tocar e outros que são sinônimos desses, utilizados em relação a horas de relógio sonoro, eles sempre concordarão com o sujeito, se o sujeito estiver expresso, se houver sujeito. Qual é o sujeito? Será o relógio, por exemplo? Então, nós vamos ter o relógio. Como sujeito. Às vezes, o local onde ele está instalado. A torre, a igreja, o colégio, a estação, etc. Bom, se isso acontecer e você tiver o relógio, não é no, hein? O relógio, a torre, a igreja, o colégio, a estação. Então, esse será o sujeito e não importa o número de horas. Assim, nós vamos dizer que o relógio deu 1 hora ou 3 horas, não importa. Porque o sujeito é ele, o relógio, ele deu, ele bateu, ele soou, ele tocou. Mas, às vezes, os examinadores usam uma outra forma popular de expressar isso, que é colocando um Nzinho aqui, na torre, na igreja. Nesse caso, a torre, a igreja, o relógio não podem mais ser sujeitos. Por quê? Porque esse N representa a preposição em. Em mais a faz na, em mais o faz no relógio, na torre. Ora, esse a, esse o, são artigos do substantivo torre, relógio, que são o sujeito da oração. E eu quero repetir ainda uma vez, sujeito não tolera ser preposicionado, sujeito não tolera preposição. Em língua culta, nunca o sujeito pode ser referido por uma preposição. Sendo assim, a palavra torre, relógio, igreja, essas palavras perdem sua condição de ser sujeito. E a oração fica sem sujeito. Nesse caso, o verbo deve concordar com o número de horas. Por exemplo, nós vamos dizer que na torre bateu 1 hora. Ou então, na torre soaram 2 horas.
porque duas soaram e uma bateu. Na igreja tocaram 3 badaladas, ou na igreja tocou uma badalada, ou então a igreja soou, bateu, badalou, tocou 3 horas, 5 horas, etc. Como vocês veem, é algo assim um pouco melindroso, mas basta atentamente fazer os exercícios que a gente vai ficar dominando isso aí. Outros exemplos: deu 2 horas o relógio, no relógio deram 2 horas, e nós vamos para uma outra frase: viva a noiva. Ora, nesse tipo de frase, o que eu posso desejar de melhor a meu amigo? É que ele tenha vida, que tenha vida longa. Então, por isso eu falo, viva o noivo. Eu quero que o noivo viva. Viva a noiva, eu quero que ela viva, que ela tenha vida longa. Mas se eu usar o plural, os noivos, então eu não posso falar viva os noivos. Não, tem que ser vivam. Vivam os noivos. Vivamos nós e não viva nós. Então, viva concorda com quem a gente está desejando que vai viver. São frases, às vezes, do dia a dia, mas que podem aparecer e aparecem, às vezes, nas nossas provas. Bom, há casos especiais que a nossa apostila menciona a partir da página 58. Mas, nesse momento, eu vou convidar a vocês a que nós passemos à prática, aos exercícios de concordância, envolvendo concordância nominal e verbal, lá na sua apostila, na página 65. Lembrando mais uma vez, é só você ir à plataforma e baixar a apostila de português. Você tem lá o link certo para isso. É só baixar, é um presente que o Aprovarium passa para você. Então, assim você poderá seguir a nossa aula com mais facilidade. Pois bem, o primeiro exercício diz o seguinte: assinale a opção em que há erro de concordância verbal ou nominal, segundo a norma culta da língua. Na letra A, nenhum dos participantes se entusiasmaram com a medida. Quem não participou, perdão, quem não se entusiasmou? A resposta é nenhum dos participantes. Se a gente insiste em dizer que todo o trabalho que a gente vai fazer com um texto, com uma oração, a gente deve descobrir em primeiro lugar o sujeito, isto é, entrar na oração pela porta da frente, tanto mais quando o assunto é concordância. Nenhum dos participantes. Quem se entusiasmou? Nenhum. Portanto, é singular. Se o sujeito, o núcleo de um sujeito, for algum, algo, ninguém, nenhum, o verbo ficará na terceira pessoa do singular. O correto será: nenhum dos participantes se entusiasmou. E não entusiasmaram, como aí está. Já temos a resposta. A resposta é a letra A. Mas vejamos o que aconteceu nas demais opções. Na letra B, nós vamos ter: aconteceram partidas emocionantes no último campeonato. Quem aconteceu? Partidas emocionantes, são elas, portanto, elas aconteceram, está corretíssimo. É a regra geral. Na letra C, alguns de nós insinuamos a sua demissão do cargo. Aqui agora nós temos uma situação muito interessante. Voltemos ao nosso quadro para que nós possamos entender melhor esse tipo de construção aí. Pensemos na expressão que apareceu aí, que é o de nós, poderia ser o de vós também. De nós. Essa expressão costuma aparecer nas frases precedida de uma palavra singular, como, por exemplo, um de nós, ou algum de nós. Às vezes é uma pergunta: quem de nós ou qual de
há aquela fábula, a Assembleia dos Ratos, né? Em que os ratos decidem amarrar, por decisão unânime da Assembleia, eles resolvem amarrar um guizo no pescoço do gato, porque assim, o gato, ao se movimentar, eles saberiam e sairiam de perto. Pois bem, mas um dos ratos pergunta, mas qual de nós vai amarrar o guizo no pescoço do gato? Então, quando nós tivermos de nós precedido de um singular, como é um, algum, ninguém, nenhum, então esse verbo ficará no singular. Um de nós vai amarrar o guizo. Algum de nós pode resolver isso. Qual de nós quer? Cuidado para você não se assustar pensando que está diante de nós vai, nós pode ou nós quer. Não é isso. O examinador construirá frases induzindo você a pensar isso para você rejeitar a frase correta. Mas, na verdade, é um vai, algum pode. Qual quer? Então, de nós, precedido de singular, é com esse singular que o verbo concordará. E, nesse caso, nós temos não o de nós, mas tivemos dos participantes na letra A. Por isso, nenhum de nós ou nenhum dos participantes se entusiasmaram. Mas a letra C apareceu com alguns de nós. Não foi com um singular antes do de nós, foi com um plural. Pois bem, vamos ver o que acontece com o plural. Se o de nós estiver precedido de um plural, nós vamos ter quais de nós? Muitos de nós? Alguns de nós? Nesse caso, duas concordâncias são possíveis. Uma delas com o quais, ou com muitos, ou com alguns, isto é, com a expressão que precede o de nós. E a frase ficaria assim: quais de nós vão? Muitos de nós podem. Alguns de nós querem. Porém, em se tratando de plural, nós temos uma outra opção. É concordar com o que precede a expressão de nós, como fizemos aqui, ou então concordar com o próprio nós. Vão ou vamos? Podem ou podemos? Querem ou então queremos? Muito bem, nós temos então que de nós, precedido de singular, nós vamos ter que é com esse singular que o verbo concorda. Mas se estiver precedido de plural, há duas possibilidades. Ou a concordância se dá com esse plural que precede, quais vão, ou então com o nós vamos. Em outras palavras, se estiver precedido de plural, concorda com o que está imediatamente antes do de, ou com o que está imediatamente depois do de. Muitos podem ou nós podemos. Alguns querem ou nós queremos. E as pessoas perguntam, mas por que isso? Para que complicar tanto? Os gramáticos complicam o idioma? Não, não complicam não. Quem complica é o povo que se manifesta. E vamos e venhamos, nós temos uma cultura que vai se manifestar no idioma, e nós somos um povo complicado. Então, o nosso idioma é automaticamente complicado. Mas isso é uma riqueza. Observem que nós somos 10 pessoas em um grupo, e você me pergunta assim, e aí, como é que está o grupo? Contra ou a favor? Eu posso responder assim, alguns de nós são contra a opinião X. Alguns de nós. Eu, falante, não estou no meio desses alguns.
Mas se eu também for contra, então eu vou dizer, alguns de nós somos a favor dessa opinião. Portanto, isso é uma riqueza que o idioma tem e dá um trabalhinho, mas é um trabalhinho para a gente enriquecer nossa capacidade de comunicação. Então, alguns de nós na letra C insinuamos, está certo. Poderia ser insinuaram também? Poderia. Alguns de nós insinuamos ou insinuaram a sua demissão do cargo. Depois vem a letra D, falando, a maior parte dos professores notaram a presença dos pesquisadores. A maior parte. E aqui nós estamos diante dos chamados substantivos coletivos. E temos o quê? Substantivo coletivo partitivo, porque é aquele que indica um pedaço do todo, grande número de, grande parte de, a maioria de, a minoria de. Então, vamos ver como isso funciona aqui no quadro também. Complementando nossas recordações anteriores. Muita coisa a gente deixou de falar porque tinha que falar mais tarde. É o caso, por exemplo, dos substantivos coletivos. Hoje, ninguém vai ficar pedindo em provas qual é o coletivo de borboletas, qual é o coletivo de elefantes. Não, isso é coisa lá para menino, talvez. Mas, nas provas de concurso público, caem as questões de concordância verbal. E aí o reconhecimento do coletivo é muito importante. E mais importante ainda, saber que nós temos dois tipos de coletivos. Coletivos genéricos e coletivos específicos. Específico é aquele coletivo que só serve para determinado ser. Por exemplo, se eu lhe disser, eu comprei uma boiada, você não vai me perguntar, boiada de cães, de gatos ou de quê? Não, boiada só pode ser de bois. Boiada é específico. Uma biblioteca só pode ser de livros. Mas há coletivos genéricos. Por exemplo, manada. Uma manada pode ser de porcos, pode ser de girafas, pode ser de cavalos, pode ser de elefantes e assim por diante. Qualquer animal de porte médio para cima pode ser coletivizado com a palavra manada. E assim, existem outros. Por exemplo, um grupo. Um grupo pode ser um grupo de objetos, mas pode ser um grupo de pessoas, um grupo de moças, um grupo de rapazes, um grupo de crianças, um grupo de velhinhos e assim por diante. Turma. Uma turma de militares passou por ali. Uma turma de senhoras adentrou o local. Uma turma de garotos brincavam no corredor. Então, nós temos nesses casos que quando o sujeito da oração é um coletivo genérico como grupo, para eu me comunicar bem, ao usar como sujeito da oração um coletivo como grupo ou turma, eu sou obrigado a dizer a você de quê? A especificar grupo de quê ou de quem? Turma de quê? De meninos ou de velhinhos? De militares ou uma turma de advogados? Então, nós temos que, nesse caso, já que, por questão de bom senso, a especificação é obrigatória, a concordância da língua culta faz com que o verbo combine ou com esse coletivo genérico ou com sua especificação. Assim teremos frases como esta: um bando de meninos. Eu usei o coletivo genérico bando, que serve para meninos, serve para pássaros, né, para outros seres também. E especifiquei, para você não pensar, por exemplo, que foi um bando de pardais. Eu coloco de meninos. A concordância do verbo pode ser no singular com o coletivo entrou, porque bando entrou, ou então pode ser no plural
entraram concordando com o especificador do genérico, que é meninos. Assim nós temos um bando de meninos entrou ou entraram, ambas as construções estão corretas. Uma turma de rapazes chegou, a turma chegou, está certo. Ou uma turma de rapazes chegaram, os rapazes chegaram, está certo também. E aí entra nesse meio aí dos coletivos genéricos, os coletivos numéricos, que são aqueles coletivos que indicam quantidade, como o substantivo milhão. 1 milhão de quê? O que você quer? 1 milhão de reais? De pesos argentinos? Ou de dólares? Então, tem que especificar. Então, quando eu falo de milhão, eu preciso especificar 1 milhão de pessoas lotavam a enorme praça. Então, a maioria, os coletivos partitivos, a maioria das mulheres, por exemplo, eu vou usar aqui a maioria, que é um substantivo coletivo genérico, e ao mesmo tempo ele é numérico, ele é partitivo, porque indica uma parte. Vou especificar com das mulheres. E agora eu vou colocar o verbo. Eu posso colocar a maioria das mulheres acha, ou a maioria das mulheres acham. A concordância pode se dar com maioria, que é o substantivo coletivo, ou então com seu especificador, que é as mulheres. A maioria das mulheres pensa dessa maneira, ou a maioria das mulheres pensam dessa maneira. A maioria dos eleitores votou, maioria votou, ou a maioria dos eleitores votaram em fulano de tal. Assim, nós vamos ter a maior parte de, grande número de, a maioria de, a minoria de. Então, nesses casos, a concordância se dá facultativamente. Por isso, a maior parte dos professores notaram estar certo, porque professores notaram. Mas poderia ser também a maior parte dos professores notou a presença dos pesquisadores. Finalmente, nós temos na letra E um caso muito especial. É um caso que envolve a palavra si. Ofereceram-se medalhas aos primeiros colocados nos jogos. Nós temos então aqui uma recordação que nós já fizemos, mas vamos insistir nela. A formulazinha que eu passei a vocês. Verbo transitivo direto. Quando aparecer em qualquer frase associado com a palavra se, de duas uma. Ou se trata de voz reflexiva, ou então trata-se de voz passiva sintética. Vamos colocar isso em prática. Ofereceram-se medalhas. Vou voltar a um velho exemplo. Vende-se casa. Quem vende, vende alguma coisa. É verbo transitivo direto. Apareceu o verbo transitivo direto, vende. Está associado com a palavra si? Está. Então, essa fórmula se aplica. Minha primeira suspeita para fazer a concordância é pensar assim, isso deve ser voz reflexiva. Mas o que caracteriza a voz reflexiva? O que é a marca registrada da voz reflexiva é o fato de que o mesmo ser que pratica a ação verbal, ele mesmo a recebe. Assim, eu tenho quem? Luísa penteou-se, ela mesma penteou e ela mesma saiu penteada. Será que esta frase está querendo me dizer que tem uma casa aí que se vende a si mesma? Não. Isso não tem a menor lógica. Portanto, estou seguindo a fórmula.
apareceu um verbo transitivo direto, apareceu o se, eu achei que era a voz reflexiva como primeiro impulso, testei e vi que não é possível, porque casas não se vendem a si próprias, mulheres se penteiam a si mesmas, mas vende-se casa, né? Luísa penteou-se, tudo bem, mulheres se penteiam a si mesmas, pessoas se penteiam a si mesmas, mas casas não se vendem a si próprias. Então, não pode ser reflexiva. Ora, o que a fórmula me diz é que, quando eu tenho um verbo transitivo direto, associado com a palavra si, e não é possível ser voz reflexiva, só me resta uma conclusão. Trata-se de voz passiva sintética. Para descobrir o sujeito da oração que está na voz passiva sintética, eu tenho que transformar essa voz passiva sintética numa chamada passiva analítica. Assim, eu vou colocar aqui casa, eu inverto a frase. Em vez do se, eu coloco o verbo ser. Em que tempo e modo? No mesmo que está o verbo vende, que é indicativo presente, então casa é. Depois eu coloco o verbo vende no particípio, combinando com a casa. Casa é vendida. Se fosse aluga-se sala, seria sala é alugada. Se fosse conserta-se bicicleta, bicicleta é consertada. E uma vez que eu tenho a frase nesta situação, eu já posso perguntar para descobrir o sujeito. Quem é vendida? A resposta é casa. Casa é o sujeito. E se casa é o sujeito, em casa é vendida, casa também é o sujeito, em vende-se casa. E sujeito no singular leva o verbo para o singular. Sujeito no plural levará o verbo para o plural. Por isso, se em vez de vende-se casa, eu resolver colocar no meu anúncio a palavra casas no plural, eu vou ter que fazer isso. Vende-se casas, que significa casas são vendidas. E vou descobrir que quem é vendido? Casas. Então o sujeito é casas? Será também nesta frase. Sujeito no plural remete o verbo obrigatoriamente ao plural. Portanto, o correto será vende-se casa, mas vendem-se casas. Aluga-se sala, mas se for salas, alugam-se. Conserta-se bicicleta. Pinta-se cabelo, mas pintam-se cabelos. Consertam-se bicicletas. Vende-se muda, mas vendem-se mudas de alface, por exemplo. Então, muito cuidado com isso, mas não há nenhum bicho de 7 cabeças. Lembrem-se, esta formulazinha, VTD mais si, da voz reflexiva ou passiva sintética. É para verbos transitivos, diretos. Ah, mas se o verbo não for transitivo direto, aí você pode respirar fundo e colocar o verbo na terceira do singular, porque não há outra forma. Você só vai ter que pensar em plural ou singular na concordância do verbo associado com a palavra se tratar de verbo transitivo direto. Aí você faz isso que nós fizemos aqui e vamos fazer mais vezes. Mas se não for transitivo direto, pode ser verbo de ligação, transitivo indireto, pode ser verbo intransitivo, que mantenha a terceira do singular congelada. Não varie nunca, porque não há exceção. Pois bem, ofereceram-se medalhas. Quem oferece, oferece algo. Que está na letra E lá da nossa apostila, do exercício 1. Ofereceram-se medalhas. Será que isso está certo? É um verbo transitivo direto? É. Tem se? Tem. Ah, então deve ser voz reflexiva. Mas na voz reflexiva, o mesmo ser que recebe, ele também pratica a ação. As medalhas se ofereceram a si próprias? Não. Isso não é possível. Pelo absurdo do pensamento, eu anulo aí a voz reflexiva. O que sobrou? É voz passiva sintética. Ofereceram-se medalhas, deve ser traduzido por medalhas foram oferecidas. E aí eu pergunto para descobrir o sujeito. Quem foi oferecido? Medalhas.
O mesmo sujeito de medalhas foram oferecidas, será sujeito de ofereceram-se medalhas. E sujeito no plural, verbo no plural. Portanto, ofereceram-se medalhas, está corretíssimo. Atendendo à pergunta que foi feita, a letra é A, a letra de resposta, que disse nenhum dos participantes se entusiasmaram, é nenhum dos participantes se entusiasmou. E o que é que o examinador fez? Ele explorou esse aspecto que eu acabei, que está aqui no quadro. Ó. Bando de meninos, pode ser entrou ou entraram. Maioria das mulheres, veja a especificação, começa com das mulheres, de meninos, uma turma de rapazes. Então, o que eles fizeram? Colocaram dos participantes para aparecer uma especificação, só que nenhum não é uma palavra coletiva. Essa regrinha aqui funciona é para os coletivos. Não funciona para um pronome indefinido como nenhum. E isso fazem demais na prova. Muito cuidado com esse tipo de questão. Pois bem, vamos recordar mais. Na questão número 2, lá na nossa apostila, ainda na página 65, nós temos assinale a opção em que ocorre erro de concordância nominal ou verbal, conforme a norma culta. Na letra A, havia bastantes profissionais envolvidos na questão. Está certo ou está errado? Está certo. E como que eu devo fazer no uso da palavra bastante, que é bastante frequente nas provas de concursos públicos? A concordância do bastante se faz por um truque muito simples. Troque bastante por muito. Se for lógica a presença do plural nessa troca, muitos ou muitas, então você deixará o bastante no plural. Por exemplo, você diria, havia muitos profissionais envolvidos na questão ou havia muito profissionais? Ora, é evidente que você vai preferir havia muitos profissionais. Pois bem, a troca mais lógica é pelo plural, então o bastante ficará no plural. Por isso está certo dizer que havia bastantes profissionais envolvidos na questão. Na letra B, nós temos que estavam fechados a janela e a porta do barracão. Quem estava fechado? A janela e a porta do barracão. É um sujeito composto que vem depois do verbo, e esse verbo é de ligação, que quer dizer que o fechados é um predicativo. A preferência da língua culta é para a concordância atrativa. Estava fechada a janela e a porta do barracão. Mas, de qualquer maneira, ainda que a língua culta tolerasse o plural, vejam que janela é feminino e porta também é feminino. Então, não se pode fazer a concordância masculina nesse caso. Alguns gramáticos aceitam, estavam fechadas a janela e a porta do barracão. Mas a preferência em todas as provas é para a concordância atrativa. Estava fechada, concordando só com a janela. Mas ambos, a porta e a janela, estavam, né, com esse estado de fechadas aí. Pois bem, ambas estavam fechadas. Portanto, a resposta está na letra B. Vejamos o que ocorre na letra C. Quantos de nós, olha o de nós aí de novo, precedido de plural. Quantos de nós deixarão de seguir seus passos? É quantos deixarão, mas poderia ser também quantos de nós deixaremos. Na letra D, um e outro estabeleceram as coordenadas do próximo semestre. Com um e outro plural será sempre correto. Então, guardem bem também isso. Um e outro. Se aparecer em prova, você já sabe, o plural é correto. Na letra E, construiu-se a base dos prédios com material ruim. E essa daí tem se. Então, eu vou primeiro olhar o verbo. Será um verbo transitivo direto? Se for, eu vou aplicar esta formulazinha. Quem constrói, constrói algo.
como quem vende, vende algo. Ou então é um VTD, sim, é um verbo transitivo direto. Tem se, tem a, então deve ser voz reflexiva. Vamos testar? Né? Nós vamos ter aí a base dos prédios construiu-se. Será que essa frase quer me dizer que a base dos prédios se construiu a si própria? Não, não tem lógica. Ah, então é voz passiva sintética. Em voz passiva sintética, eu devo fazer aquela inversão. Em vez de construiu-se a base, eu vou dizer a base foi construída. E aí eu pergunto para descobrir o sujeito. Quem foi construída? A base. Ela. Singular. Portanto, o verbo tem que ficar no singular. Construiu-se a base dos prédios com material ruim. Está certíssima a frase. Resposta, portanto, letra B. Como vocês veem, por meio dos exercícios, a gente recorda e a um só tempo a gente também vai treinando, né? Porque a gente vai, é claro, mencionar situações de prova. Pois bem, vem agora o exercício 3. A palavra indicada não preenche corretamente o espaço em letra A. Um e outro advogado deveriam comemorar a vitória. Ainda há pouco dizíamos a vocês que um e outro sempre aceita o plural. Portanto, está correto. Aceita sim. Preenche corretamente sim. Um e outro advogado deveriam, que os dois deveriam comemorar a vitória. Na letra B, grande parte dos consumidores, grande parte de, pode ser a maioria de, a minoria de, vejam os coletivos aí de novo. Portanto, a concordância pode se dar com o coletivo partitivo parte, grande parte, ou então com o especificador consumidores. Grande parte dos consumidores exigiu ou exigiram, tanto faz. Ou parte exigiu, ou consumidores exigiram o fim da promoção. Na letra C, somente hoje se localizaram os estudantes envolvidos na pesquisa. Somente hoje se localizaram. E tem se na frase? Tem. É verbo transitivo direto? Vejamos. Quem localiza, localiza alguma coisa? É sim. Então, aplica-se a fórmula do VTD mais se? Sim, essa formulazinha se aplica. Pois bem, deve ser voz reflexiva. Mas qual é o caráter especial da voz reflexiva? A voz reflexiva se caracteriza por ter o mesmo ser praticando e recebendo a ação verbal. Será que essa frase quer me dizer que somente hoje os estudantes envolvidos na pesquisa localizaram-se a si mesmos? Estavam perdidos? Não, não é isso. Não há lógica eles se localizarem-se a si mesmos. Então, o que nós temos aí é o seguinte, somente é uma voz passiva sintética, já que não pode ser logicamente reflexiva. Com o verbo localizar, no sentido de achar. Eu imagino um contexto em que estudantes saíram, por exemplo, para uma pesquisa de paleontologia, por exemplo, entraram para dentro de uma gruta aí e perderam contato com a civilização e somente dias depois os bombeiros conseguiram localizar esses estudantes. Pois bem, somente hoje se localizaram os estudantes, vale por somente hoje os estudantes foram localizados. Quem foi localizado? Os estudantes. Sujeito no plural, verbo no plural. Então, localizaram, preenche corretamente também. Vejamos da letra D. Vossas senhorias jamais permitirão a importação desses produtos. Será que está certo? Vossa Senhoria, Vossa Alteza, Vossa Excelência, Vossa Majestade, ou Sua Senhoria, Sua Alteza, Sua Excelência, Sua Majestade, nós devemos trocar por elas, ou ela. Se for plural, como Vossas Senhorias, elas. Se for singular, Vossa Senhoria, ela. Pense em ela, a Excelência, ela, a Senhoria, ela, a Majestade, ela, a Alteza e assim por diante. Nesse caso, ao trocar, nós teríamos elas jamais permitiriam.
Então está certo também. Será a letra E? Vejamos. Naquele encontro não existia professores. Quem não existia? Professores. Ora, professores são eles. Eles existiam? Não, não pode ser. Portanto, nesse caso aí, nós temos que esta é a resposta. Letra E. A palavra indicada não preenche corretamente o espaço exatamente na letra E. E nós vamos para o número 4. Conforme a norma culta da língua, a palavra indicada nos parênteses completa corretamente, mesmo tipo de questão, só que agora é corretamente, a lacuna em todas as frases abaixo, exceto em uma. Quer dizer, só não completa em uma. Um e outro candidato, percebam que pela terceira vez aparece um e outro. É assim que a gente fixar, é fazendo exercício, é repetindo. Um e outro candidato resolverá. Alguns gramáticos aceitam, a maioria não. Então, resolverão ficaria muito bem. A palavra indicada completa corretamente, menos uma. Estou tendente a lhes dizer que é a letra A, mas vamos ver as demais? Já não se escuta mais os adultos como antigamente. E tem se a frase. Pois bem, a frase tem se, será que é verbo transitivo direto mais se? Quem escuta, escuta algo. Então é transitivo direto. Tem se, tem. Será que os adultos não se ouvem a si mesmos? Eles falam e não escutam a própria voz? Não é isso. Então, a frase é uma voz passiva sintética, que quer dizer, os adultos já não são escutados mais como antigamente. Portanto, essa daí tem que ser plural. Já não se escutam. O que aconteceu na 1, que eu deixei pendente? O que aconteceu é o seguinte, nas provas de concurso público, todas as bancas examinadoras agem da seguinte forma. Quando existe um consenso, tem que ser plural, então só o plural é válido. Se existe um consenso de gramáticos, tem que ser singular, só o singular é válido. Mas quando há divergência entre gramáticos, eles aceitam as duas formas. Como eu já lhes disse, alguns gramáticos aceitam que um e outro é indiferente, o verbo ir para o plural ou para o singular. Um e outro candidato resolverá, ou um e outro candidato resolverão. Isso alguns. Outros aceitam somente o plural. Então, para não haver problemas, e até por uma questão de justiça, né, no caso da informação de cada candidato, as bancas aceitam tanto um quanto o outro como certo. Por isso é que a resposta não é letra A, não pode ser. É resposta letra B. E, completando, nós temos na letra C, a maioria dos manifestantes pediam, podia ser pediu concordando com a maioria, como já vimos. Seremos nós quem enviará. Nós vamos ver num próximo bloco que o quem exige terceira do singular, só pode ser assim. E a verdade é que ele era um dos que articulava ou articulavam a negociação. No próximo bloco, nós detalharemos por que pode ser assim. E com isso, nós encerramos este bloco, com essa questão 4. Vamos prosseguir com o assunto concordância no nosso próximo bloco. Então, me despeço de vocês. Até lá.